Vamos abrir juntos a palavra do Senhor em Malaquias, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1. Nossa leitura hoje será do verso 1 ao verso 5. Iniciamos hoje a nova série de exposições e pregação da palavra de Deus neste profeta chamado Malaquias. Queremos pedir a graça do Senhor que nos abençoe com lições, encorajamento, mas sobretudo que a gente possa enxergar o Evangelho e a palavra de Deus no Antigo Testamento, através dessa carta, através desse livro do profeta Malaquias. Mas antes de entrarmos no texto, de ler o texto e tirar as aplicações, permita-me hoje, na nossa primeira mensagem, dar para você um panorama, um contexto do que estava acontecendo nos dias do povo de Deus, aonde Deus levanta esse homem, Malaquias, para trazer a palavra de Deus ao seu povo. Israel é o povo de Deus, e se você volta a muitos anos atrás, no Êxodo, você vai se lembrar que o povo de Deus estava servidão, estava escravo debaixo da mão forte de Faraó. Mas o Senhor interviu, o Senhor que ama o seu povo, o Senhor entrou com providência, usando o homem como Moisés, e arrancou o seu povo das mãos de Faraó, e prometera para o seu povo que ele iria para uma terra prometida, para uma terra boa. E Deus fez isso com toda a graça, com todo o seu poder. E o povo chegou na terra prometida. E depois de viver na terra prometida, você vai se lembrar também que o povo começou a se desviar novamente dos caminhos do Senhor. Começou a viver uma vida de pecado, de religiosidade. Começou a adorar a outros deuses que não era o Deus de Israel, o Deus que havia livrado eles da mão de Faraó. E o Senhor disciplina mais uma vez o seu povo. E agora o Senhor os leva para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico eles passam 120 anos, oprimidos. Porque Deus estava tratando o pecado do seu povo. Mais uma vez, o Deus gracioso, o Deus de amor, com todo o poder, interviu na história e trouxe de volta a Israel para a querida Jerusalém, para a cidade santa, para que o seu povo então voltasse agora para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. E Deus levantou homens como Neemias, como Esdra, que trouxeram a lei do Senhor, que falaram e chamaram o povo ao arrependimento, e o povo de Deus começou a andar nos caminhos de Deus. Mas logo em seguida, nem 100 anos haviam se passado, o povo voltou aos mesmos pecados. É nesse período que estamos agora, é o período pós-babilônico. O povo tinha retornado, havia começado bem, havia construído os muros, havia se voltado para o Senhor, para a palavra de Deus, mas os anos se passaram e eles se perderam, eles se tornaram religiosos. Eles se desviaram do Senhor, mas continuavam praticantes de uma religião. Eles viviam uma vida de pecado, mas estavam no templo. Eles estavam longe de Deus, mas os seus lábios cantavam louvores para Deus. Eles não obedeciam o mandamento do Senhor, mas eles estavam fazendo as orações. Ou seja, o povo estava desviado, mas dentro de uma religião. E isso pode acontecer conosco, irmãos. Podemos viver os dias
que Malaquias estava vivendo, na qual o povo está se reunindo, está fazendo orações, está vindo à igreja, mas está vivendo uma vida fria, uma vida sem paixão por Deus, uma vida de pecados, e estamos muitas vezes mantendo uma religiosidade, assim como estava Israel. Mas o Senhor levanta o seu profeta a um povo cético, a um povo cínico, a um povo que estava desleixado. Capítulo 1, do verso 7 em seguida, nós vamos ver que eles estavam desleixados na adoração, não estavam nem aí para a adoração. Capítulo 2, na sequência, vamos ver que o povo estava desprezando a palavra de Deus. Capítulo 2 e capítulo 3 vai mostrar que o povo estava se divorciando, vivendo o casamento como o mundo vivia. Os lares estavam destruídos, e eles estavam lá na religiosidade, batendo o cartão no templo. A gente olha para esse profeta e vê que eles haviam se tornado materialistas e mesquinhos, e estavam omitindo as suas ofertas, estavam trazendo uma oferta que o Senhor não aceitava, estava trazendo os animais mancos, mas eles estavam lá dizendo: somos religiosos, não deixamos de ir ao templo, somos o povo de Deus. Falavam de Deus, mas não conheciam mais a Deus. Cantavam sobre Deus, seus lábios proclamavam sobre Deus, seus corações estavam distantes de Deus. Viviam como num teatro, viviam uma vida de máscaras. Por isso que a nossa série vem com esse nome, Quando as Máscaras Caem. Israel vivia uma vida dupla. Quando chegava no templo, eles colocavam a máscara de crentes, do povo de Deus, mas quando saíam do templo, quando saía dos seus rituais religiosos, viviam como incrédulos, viviam como pagãos, faziam as mesmas coisas que os ímpios faziam. A vida espiritual era fria e a religiosidade estava os matando. Mas Deus, que ama o seu povo, mais uma vez, levanta esse homem Malaquias, e o nome de Malaquias significa o seu mensageiro. Levanta esse homem com coragem, com poder, com ousadia, para chamar Israel de volta para o Senhor, para proclamar as verdades do Senhor, dizendo que o Senhor estava abominando a religiosidade deles, que era a hora das máscaras caírem e Deus tratar o coração deles e chamá-los a um arrependimento genuíno. O livro é pequeno, 4 capítulos. A gente vai ver nesses 4 capítulos, nessas exposições, para os próximos meses, que a ideia que o autor escreve a carta é como se estivéssemos num tribunal. Um tribunal onde Deus vai prestar conta com o seu povo. E a gente vai ver por todo o livro 8 afirmações de Deus. Por todo o livro Deus faz 8 afirmações ou 8 declarações. Mas por todo o livro também o povo faz 8 questionamentos para Deus, ou seja, Deus fala e o povo questiona Deus. E Deus volta a falar, trazendo as suas refutações e mostrando o pecado do povo. Deus diz, como o texto que vamos ler daqui a pouco: eu vos amei. Israel disse: o Senhor nos amou? Como o Senhor nos amou? De uma maneira cínica falando. E Deus disse: eu não escolhi a Jacó? E por assim vai, por todo o livro. Nós vamos tentar observar e responder essas indagações do povo, essas declarações de Deus e a cura do Senhor ao seu povo. Minha proposta nessa noite, ao ler o texto, é para que olhemos para o amor de Deus.
Se você é alguém atento, você percebeu que todo o nosso culto está nos levando para falar sobre o amor de Deus. O texto que lemos de Romanos fala que nada nos separará do amor de Deus. O hino que cantamos diz, não sei por que Deus me amou. Os louvores dizendo que nós vamos cantar o seu amor para todos sempre, que o seu amor não falha. Que Ele nos amou, foi por amor que a vida do seu Filho a entregou. E nós precisamos falar sobre o amor de Deus, porque muitos de nós, dentro de nossos arraiais, dentro das nossas igrejas, falamos do amor de Deus, mas desconhecemos o amor de Deus. Muitos cristãos, ao serem indagados o que é o amor de Deus, eles podem ser pegos de surpresa. E talvez podem sair improvisos que não são bíblicos de dizer, não, o amor de Deus é tudo. Nunca vi uma resposta mais vaga do que essa. O que é o amor de Deus? Alguém já disse, se você não sabe alguma coisa, diga, é tudo. E aí o crente diz, não, o amor de Deus é tudo. Aí se ele é crente, mas também não tem concepção, não tem entendimento sobre o amor de Deus, e alguém pergunta o que é o amor de Deus, e ele é uma pessoa mais sentimental, ele diz, com os olhos fechados, o amor de Deus é lindo. Alguns chegam a afirmar que, não, Deus é amor e tudo vai dar certo. Essa questão lá no último dia, Deus ama tanto, Ele não vai julgar ninguém. Ele não vai rejeitar ninguém. Ele não lançará ninguém ao inferno. Afinal, Deus é amor, Deus ama a todos e Deus é bom. No último dia, vai dar tudo certo. Isso mostra, irmãos, o quão equivocados estamos. Isso mostra o quão longe estamos da Escritura, porque falamos de algo que muitas vezes desconhecemos. Nessa noite de hoje, pela leitura do texto sagrado, eu quero olhar para esse texto e mostrar para vocês 4 aspectos do amor de Deus, para que a gente possa ampliar a nossa cosmovisão, nosso entendimento sobre o amor de Deus. Que nós falemos do amor de Deus, mas também que nós possamos compreender o amor de Deus. Vamos ler o texto. Capítulo 1, verso 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Responde o Senhor, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a herança dele aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, o povo contra quem o Senhor está irado, para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Vamos olhar para o amor de Deus. Em primeiro lugar, verso 1 vai mostrar a nós que o amor de Deus é disciplinador. O amor de Deus é disciplinador. A palavra sentença, ou em algumas traduções, peso, vai dizer que é uma sentença, é um peso, é um julgamento que o Senhor está fazendo contra o seu povo. Porque Deus ama o seu povo, e o amor de Deus é um amor que disciplina. O amor de Deus é um amor que corrige.
Deus não é aquele Deus que nos deixa, que nos abandona para que possamos andar nos nossos caminhos pecaminosos, mas Ele nos ama e o ato de nos amar, Ele intervém, e Ele corrige, e Ele disciplina, e o seu amor é disciplinador. É bem verdade que eu seria escorraçado ou mal interpretado em muitos arraiais que rejeitam que Deus é disciplinador. Em muitos arraiais evangélicos, em muitas igrejas evangélicas, o Deus só tem uma face: o Deus que ama, o Deus que abençoa todo mundo, o Deus Papai Noel. Ho, 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 cheguei para dar presente para os meus filhos. Essa é uma faceta equivocada. Essa é uma perspectiva, uma cosmovisão equivocada das Escrituras, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que Deus corrige seu povo. Jó capítulo 5, verso 17, não precisa abrir, mas a citação diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 11, do verso 5 ao verso 8, diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, não desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige, disciplina a quem ama, e se sois açoitados, é porque vocês são filhos. Mas se estais sem disciplina, sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo não sois filhos, mas bastardos. O amor de Deus é um amor que nos exorta. O amor de Deus é um Deus que tem um amor que nos corrige. Provérbios capítulo 6, verso 23, vai dizer: porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As repreensões da disciplina do Senhor são caminho de vida. Irmãos, precisamos crescer e aprender que esse Deus corrige a quem ama, e quando Ele traz a sentença, e quando Ele traz o peso, e quando Ele traz a palavra dura ao povo de Israel, é uma pura demonstração do seu amor e da sua graça. Aplicando esse texto a nós hoje, talvez nós somos muito parecidos com Israel. Israel estava vivendo dias ruins financeiramente. Israel estava vivendo crise política. Israel estava dominado pelos persas, na mão de homens ímpios. E eles estão olhando para Deus dizendo: o Senhor nos ama? Não, o Senhor não nos ama. Se o Senhor nos amasse, nós estaríamos prósperos. Essa é a ideia de Israel. Se o Senhor nos amasse, nós estaríamos com a nossa economia, com a nossa política estável. Se o Senhor nos amasse, não estaríamos nas mãos dos pagãos, e o Senhor diz que nos ama, o Senhor não nos ama. E assim nós agimos muitas vezes. Quando os problemas chegam à nossa vida, quando as dificuldades chegam à nossa vida, quando passamos momentos que não esperamos, quando coisas ruins acontecem nas nossas vidas, agimos como Israel. A primeira coisa que fazemos: Deus me abandonou, Deus não me ama, não é possível. Se Deus diz que me ama, por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Porque Deus nos ama, é que Ele nos corrige. É porque Deus nos ama que Ele não deixa ficarmos numa vida medíocre, uma vida de pecado. Então, meu irmão, minha irmã, quando a disciplina do Senhor vir sobre a sua vida, quando a correção do Senhor vir sobre a sua vida, muda a sua perspectiva, muda a sua cosmovisão. Pelos olhos da fé, enxergue isso como um ato de amor e graça e bondade de Deus. Deus nos ama, não porque coisas boas estão acontecendo. Deus nos ama
porque Ele escolheu a cada um de nós para sermos o seu povo. Então, se o meu conselho pudesse ser para você nessa noite, talvez você está vivendo uma vida religiosa. Você diz assim: pastor, eu não estou desviado, não, estou aqui hoje. Mas é possível estar desviado dentro da igreja. É possível estar dentro da igreja, vivendo uma vida como Israel vivia, de religiosidade, de máscaras, e está longe do Senhor, está distante do Senhor. E o meu conselho para você nessa noite: se Deus disciplina a sua vida, se Deus corrige a sua vida, se Deus manda tribulações na sua vida para te disciplinar, é para te resgatar. Então, humildemente, se prostre diante do Senhor e diz: Senhor, a disciplina não é boa, mas pela fé eu aceito humildemente como uma demonstração do seu amor. Eu me apego a ela, porque a disciplina tem a tendência de trabalhar na nossa vida e trazer maturidade. A segunda característica que eu queria mostrar para você nessa noite sobre o amor de Deus, é que o amor de Deus, além de ser um amor disciplinador, o amor de Deus é incondicional. Verso 2, a parte B e o 3. Não foi Esaú irmão de Jacó? É óbvio que o povo sabia. Disse o Senhor: eu amei a Jacó, mas eu aborreci a Esaú. O Senhor quer mostrar para nós que o seu amor é livre. O seu amor é incondicional. A palavra incondicional aqui, algo que não depende de. E o prefixo aqui é muito importante, porque condicional depende de algo, mas quando entra o incondicional, não depende de algo. Deus está dizendo que o seu amor é incondicional, e Ele disse: eu escolhi a Jacó. Não era porque Jacó era bom, não era porque Jacó fazia as coisas certinhas, porque não era verdade. Eu escolhi a Jacó, porque o amor de Deus é eletivo, o amor de Deus é condicional, ou melhor, incondicional. Esse texto fala para nós sobre a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é a doutrina, talvez hoje, que tem mais causado divergência na igreja. Por todo lado que você entra na internet, há uma luta. E a briga é sobre a doutrina da eleição ou da predestinação. E isso tem dividido igrejas. Tem dividido os irmãos. E muitas pessoas andam criticando e falando que a doutrina da eleição não é de Deus, não é bíblica, mas isso é uma grande mentira. O Senhor está dizendo aqui que Ele escolheu, que Ele elegeu a Jacó. E Ele escolheu a Jacó antes da fundação do mundo. E eu repito, não foi por aquilo que Jacó fez. Se a gente voltar os nossos olhos um pouquinho ao Novo Testamento, Romanos, esse tópico é um pouquinho mais teológico, mas eu preciso mostrar isso aos irmãos, que o amor de Deus é incondicional. Romanos capítulo 9, verso 11. Veja o que diz o texto. Romanos 9, 11.
E ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú. Eles não eram nem nascidos, nem tinham praticado o bem, nem o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que escolhe, por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe: o mais velho será servo do mais novo, porque está escrito, referindo ao nosso texto, amei Jacó, porém aborreci a Saul, verso 14. Que diremos, pois? Deus é injusto? Há injustiça da parte de Deus? E Paulo responde o quê? De modo nenhum. Deus não é injusto. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, olha a conclusão aqui. Ele, Deus, tem ele misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem lhe apraz. O povo estava vivendo uma vida de distância ou de distanciamento de Deus, e Deus quer dizer: eu quero resgatar vocês agora, eu quero chamar vocês agora. E Deus traz o quê? A doutrina da eleição para resgatar o seu povo, para relembrar o seu povo que Deus os escolheu não porque eles eram bons. Na verdade, os dois eram maus. Jacó e Esaú eram maus. E Deus havia os escolhidos não porque eram bons ou porque eram maus. Diz o texto de Romano que nem haviam nascido ainda, o Senhor já havia escolhido. Mas depois que nasceram, certamente Jacó foi pior do que Esaú. Jacó, o enganador, que enganou seu próprio pai, enganou seu sogro, enganou seus irmãos, enganou todo mundo. Mas a graça de Deus caiu sobre a vida dele. Hebreus vai dizer que Esaú era impuro e profano e vendeu por um prato de lentilha a sua primogenitura. Por quê? Porque Esaú desprezou as coisas espirituais. Deus mostra para nós que o seu amor é incondicional. Ele nos ama não porque nós somos alguma coisa, Ele nos ama não porque fazemos alguma coisa, Ele nos ama não porque vamos fazer alguma coisa no futuro, Ele nos ama porque Ele nos escolheu. E nos escolheu, diz o texto, antes da fundação do mundo. Eu quero aplicar essa palavra a nós, nos nossos dias. Eu já estudei um bocadinho, sobre a doutrina da eleição. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina que provém das Escrituras, não é uma inventado por Calvino, ou por Lutero, ou por Agostinho. É uma doutrina que emana das Escrituras. Pelo bocadinho, como diz os mineiros, que estudei, não é uma doutrina que nós a compreendemos na sua totalidade. A gente estuda, e aí cantamos como nós cantamos: não sei por que Deus amou a Jacó, eu não sei por que Deus me amou, mas eu sei que foi por causa da sua graça que me escolheu. Eu não entendo por que Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Saul, mas o que eu sei, e é isso que a doutrina da eleição deve ser exaltada no nosso meio, que Deus é justo. Deus não é injusto.
O que eu sei é que a doutrina da eleição não é para eu ficar brigando com os meus irmãos, que a doutrina da eleição é para trazer louvor na minha vida para Deus. Talvez eu não entenda tudo, mas a doutrina da eleição não é para ser rejeitada, a doutrina da eleição não é para ser esquecida, a doutrina da eleição não é para ser ajustada na nossa cultura secularizada que valoriza o humanismo. A doutrina da eleição está aqui para que nós possamos olhar para Deus e ver a sua majestade, a sua glória, e olhar para nós e de ver que nós éramos e somos como Jacó e também como Esaú, e não sabemos por que Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu, e agora viverei para a sua glória, viverei para o seu louvor. C.S. Lewis disse o seguinte, abre aspas, Ele nos amou, não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Éramos um bando de nada quando Ele nos amou. E se hoje nós podemos amá-lo, é porque Ele nos amou primeiro. A doutrina da eleição nos chama a exaltar o Senhor, a engrandecer o Senhor, a olhar para nós e vermos que não somos nada, não merecíamos nada, mas foi do agrado de Deus, antes da fundação do mundo, escolher um povo, escolher a minha vida, escolher a sua vida e fazer de nós que a obra de Cristo chegasse, abrisse os nossos olhos, e agora, por mais que não compreendamos o tudo, ficaremos de joelho, adorando e exaltando o seu nome. Porque o amor de Deus é incondicional. Não depende da condição. Mas em terceiro lugar, olhar para esse texto revela-nos que o amor de Deus é disciplinador. Deus corrige a quem ama. Olhar para esse texto mostra-nos que Deus escolhe a Jacó, que o amor de Deus é incondicional. Mas também, ao verso 2, ao olharmos para esse texto, vamos encontrar o amor de Deus é contínuo. É um amor contínuo. Volte comigo os seus olhos a Malaquias, capítulo 1, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. A palavra que aparece aqui no hebraico é um gerúndio. Não é eu te amei. Não é eu te amo. Não é eu te amarei. São as três coisas. Eu te amei, eu te amo e eu te amarei. Porque o amor de Deus é contínuo. Ele nos amou lá antes da fundação do mundo, quando nem éramos, como Ele fez com Jacó. O amor de Deus começa na eternidade por nós. Mas o amor de Deus também nos alcança hoje, na qual Ele está dizendo para esse povo aqui de Israel, que está se desviando, eu vos amo, por isso vos repreendo, por isso vos disciplino, por isso vos chamo, porque eu vos amo. Mas o amor de Deus também é para toda a eternidade. Jeremias 31 vai dizer que com amor eterno Ele nos amou. O amor de Deus é contínuo, irmãos. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não passa. O amor de Deus por nós não diminui, não aumenta. Ele nos amou no passado, Ele nos ama e Ele nos amará por toda a eternidade, homens e mulheres como eu e você, como Jacó. Porque o amor de Deus é incondicional.
Porque o amor de Deus é baseado somente na sua graça. Por isso Deus nos ama de maneira contínua. Que maravilhoso, que verdade gloriosa, que verdade que consola o nosso coração. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, o amor de Deus para com seus filhos não muda. Eu posso tropeçar, eu posso fraquejar, o meu amor por Ele é montanha-russa, ora está em auge, ora está fracassado, mas o amor dele por mim é contínuo, é constante, é do passado, é para hoje, para toda a minha vida e será para todos sempre. Louvado seja Deus. E eu repito, um povo como Israel, um povo como eu e você. Mas a palavra ainda, e aqui eu quero aplicar para nós agora, a palavra que aparece aí no grego, eu vos tenho amado, essa palavra amado aqui, ela é expressada no Antigo Testamento para um relacionamento pessoal. Deus não ama por atacado. Deus ama indivíduos, por isso Ele está dizendo para um povo, mas Ele começa então mostrando o seu amor por um indivíduo. Eu amei a Jacó, e assim como eu amei a Jacó, eu amo a Israel, mas eu amo, é a ideia da palavra amado aqui, a cada um do meu povo, porque o amor de Deus é pessoal. É um amor relacional. É bem verdade que Jesus, ensinando-nos a orar, Ele nos ensina a orar Pai Nosso. Outros textos dos evangelhos, Jesus vai dizer que o Deus, nosso Pai, é o nosso Deus. Mas há outros textos que Jesus chama a Deus de Pai, meu Pai. Ele diz, é o meu Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono criador de tudo, Ele é o Deus que ama o seu povo, mas Ele é o Deus que me ama. A Flávio, a cada um de nós Ele é um Deus pessoal, e isso, irmão, deveria trazer confiança a nós, isso deveria, irmãos, trazer alegria a nós. Se o mundo não te ama, Deus te amou de maneira pessoal. Se seus parentes te abandonam e te largam, Deus te amou. Se a sua esposa, o seu marido está fracassando no amor, você pode olhar para aquele Criador dos céus e da terra e dizer, Ele me amou. Ele me ama, e Ele me amará por toda a eternidade. A Bíblia diz que Ele nos conhece, que cada fio de cabelo, e que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça, sem que Ele não saiba. E até os que são careca, Ele sabia quanto tinha, e que agora não tem nada. Porque Deus é um Deus de perto, é um Deus pessoal, que quando cai um cabelo da sua cabeça, Ele diz, eu sei. Ele sabe de cada coisa sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E a aplicação aqui é que tal então, irmãos, nós respondermos ao Senhor com mais amor? Que tal, irmãos, nós investimos mais no Senhor, o amor dele não muda, mas o nosso é variável. Que tal então, irmãos, nós nos apegarmos mais a Ele e pedir para que Ele nos visite e que encha o nosso coração, que transborde a nossa vida de amor a Ele, de resposta a Ele, por esse amor contínuo, por esse amor eterno, por esse amor perfeito. Que tal, irmãos, nós dobrarmos o nosso joelho e dizer, Senhor, nós confessamos que não temos amado o Senhor como o Senhor é digno. Como Israel estava fraquejando, como Israel estava de maneira cínica, dizendo, o Senhor nos ama. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida está afrontando o Senhor.
A aplicação aqui, irmãos, que nós devemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, nos perdoa, me perdoa, porque o Senhor me ama de maneira intensa, de maneira pessoal, mas eu não tenho te amado. Eu não tenho te honrado. Eu não tenho te glorificado. Perdoa-me, Senhor. Mas além de uma oração de quebrantamento, de uma oração de pedido, de uma oração de confissão, também poderíamos, irmãos, aplicar aqui uma oração de visitação. Visita-me, Senhor. Me faz voltar ao primeiro amor. Me faz voltar, Senhor, aquela chama que ardia no meu coração, que amava o Senhor acima de todas as coisas, mas a vida entrou, a religiosidade entrou na minha vida, as coisas entraram e agora, Senhor, eu falo do Senhor, vivo uma vida religiosa, mas o meu coração não pulsa pelo Senhor. Visita-me outra vez, Senhor. Aviva-me, Senhor, outra vez. Porque ao olhar para o Senhor, o amor contínuo, o amor eterno, o amor perfeito, eu, o imperfeito, o Jacó, quero te amar, Senhor, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo o que tenho e que sou. O amor de Deus é contínuo. Não passará. O amor de Deus não é como o nosso amor. Eu repito, o amor de Deus não é como o amor do nosso cônjuge, que algumas vezes amanhece apaixonado, amando, e à noite, cada manhã, cada entardecer, cada noite, o Senhor continua nos amando. Não há nada que você faça para Deus te amar menos. Não há nada que você também faça para Deus te amar mais, porque Ele já te amou. Eu vou fazer muita coisa agora, vou fazer para Deus me amar mais um bocadinho mais. Não funciona. Ele já te amou. E agora eu fiz algo que não era bom, eu pequei, eu me afastei, eu fiz algo que não é bom aos olhos do Senhor, o amor do Senhor diminuiu. Não, Ele já te amou, lá no passado, agora, e nada vai mudar por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Por fim, o amor do Senhor é disciplinador. O amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor, esse amor glorioso para nós, é um amor contínuo, constante. Mas esse amor, por fim, é ativo. E aqui eu quero trazer uma aplicação cristocêntrica. O amor de Deus é ativo, não é um amor teórico, não é um amor de palavras, não é um amor de blá blá blá, não é um amor que fica apenas na contemplação. O amor de Deus é uma ação. O amor de Deus é ativo. Diz o texto que ele, verso 5 e 4, que ele falou que destruiria Edom. Que Edom voltaria a edificar as suas cidades, mas ele destruiria a Edom. Por quê? Porque Edom se associou a Nabucodonosor para destruir Jacó e Judá, e o Senhor está dizendo: eu tenho um amor ativo, então Edom, eu vou castigar vocês, porque eu amo a Israel. Lembra que a palavra de Deus vai dizer para nós em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança. Por isso que o Senhor diz: não se vingue. Eu, o Senhor, dizendo, me vingo daqueles que mexem com meus filhos. Porque o amor de Deus também é zeloso, é cuidador,
Edom mexeu com os filhos do Senhor, e o Senhor está dizendo: a minha mão está sobre eles. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que age, que atua, que é ativo. O versículo mais famoso da Bíblia: porque Deus amou e deu o seu Filho. Deus amou o mundo, que pegou o que Ele tem mais de precioso e deu a nós. O amor de Deus é uma ação para nós. O amor de Deus é ativo para a nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Deus age dando-nos os seus filhos. Israel está questionando o amor de Deus. O Senhor não tem nos amado. Mas o Senhor diz: eu tenho amado a vós. Você talvez está vivendo dias como Israel. Nós somos muito parecidos com Israel. Mudou o tempo, mudou os nossos planos. A gente olha para Deus e diz: você não me ama, né? Eu planejo, vou fazer algo bom, dá tudo errado. Eu olho para Deus e diz: você está contra mim, né? Você não me ama. Sabe por quê? Porque a nossa cosmovisão está equivocada. Israel estava vivendo a mesma coisa. Ele está dizendo: queremos ver o amor de Deus, mas queremos ver o amor de Deus em coisas. Se dá tudo bem, Deus me ama. Se eu estou com saúde, Deus me ama. Se a economia vai bem, Deus me ama. Mas quando tudo vem abaixo, quando eu estou com dificuldade, nós somos como Israel. Como o Senhor nos ama? E a palavra de Deus nos responde que Deus nos amou, e a sua maior prova de amor foi que Ele nos deu quem? O seu Filho Jesus Cristo. Irmão, irmã, se você é um daqueles que constantemente está dizendo: eu quero ver a prova de Deus por mim. O Senhor só me ama? Então eu preciso passar nesse concurso. Senhor, o Senhor me ama? Essa moça tem que olhar para mim. Senhor, o Senhor me ama? Tenho que ter um filho, uma filha. Senhor, o Senhor me ama? Tenho que acontecer isso, isso e isso. Isso é uma afronta, irmãos. Isso é espírito de Israel, de imaturidade, de religiosidade. Nós não precisamos mais de nenhuma prova que o Senhor nos ama. Ele deu a máxima, Ele deu a maior. Ele mandou o seu único Filho perfeito para morrer naquela cruz como um maldito. Por quê? Porque nos amou. Porque o amor de Deus é ativo. Então, se você é daqueles que fica vivendo pedindo para Deus mostrar o amor por ti, ou você não conhece a Jesus, ou você é um crente ainda muito raso, muito imaturo, e você está desonrando a Deus, porque você está pedindo prova do amor de Deus, na qual Ele já deu a maior prova, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Como é que está a sua vida? Você tem sido como Israel? Tem vivido uma vida de religiosidade? Isso vai te levar para o buraco. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor nos chamou para termos um relacionamento pessoal e profundo com Ele.
Como é que está a sua vida? Você é como Israel? Usando máscaras? Chega aqui, você coloca uma máscara de cristão? Quando você sai por essa porta, você tira a máscara e vive como um pecador, como alguém que não conhece a Deus, como alguém que não sabe de Deus, despreza a palavra de Deus, faz tudo que Deus abomina e depois coloca a máscara e vive nessa vida, tira a máscara, põe máscara. O Senhor te chama nessa noite a dar um basta. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você anda questionando o amor de Deus? Você anda duvidando do amor de Deus? Você acha que você vive dizendo ou pensando que o amor de Deus é trocado por moedas? Por bênçãos? O amor de Deus tem um nome, e o nome do amor de Deus se chama Jesus Cristo, que veio à cruz do Calvário para morrer por nós. Você está sendo disciplinado por Deus? Pare de murmurar. Pare de reclamar. Muda a perspectiva. Abre os olhos e diz: Senhor, obrigado. O Senhor me ama. Que bom que o Senhor não me deixou afundar no pecado. Que bom que o Senhor não me deixou se afastar e se afastar do Senhor. Obrigado porque isso aconteceu na minha vida. Foi a tua intervenção. Está doendo, machuca, mas é o seu amor. E eu, pela fé, humildemente, entendo que o teu amor é disciplinador. Então me corrige, Senhor. Me afia. Me põe de novo, Senhor, no trilho. Porque eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para te honrar. Vamos orar. Feche seus olhos. Essa série que nós preparamos é um chamado a vivermos uma fé genuína. E viver uma fé genuína é conhecer o verdadeiro amor de Deus, é conhecer o próprio Deus.